Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão as coisas? Sejam bem-vindos para mais uma EBD. Aí, dia 31/5, nesse dia lindo que está fazendo. Amém? Né? Já é digno aí de poder dar glória a Deus nessa manhã. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Amém? Por isso nós estamos felizes, estamos muito felizes. Então aí seja bem-vindo. Amém? Deus abençoe sua vida. Bom dia, bom dia. E hoje é um dia muito especial, né? Dia de comemoração aí, onde nós estaremos comemorando 55 anos da Igreja Evangélica Congregacional de Maricá. Muita história para contar, né, gente? Muita história que todos vivenciaram aqui. Estamos felizes por isso e muitas surpresas acontecerão hoje à noite. Ok? Então se prepare aí para o culto da noite. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Bom dia, sejam aí todos muito bem-vindos. Amém? Então vamos estar orando nessa hora em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia lindo que o Senhor está nos proporcionando, que o nosso coração esteja alegre, feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós erguemos um altar nessa manhã de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado para esse tempo, Senhor. Minha oração é para que o Senhor, Espírito Santo, tenha toda a liberdade e está nos conduzindo durante toda essa aula, que seja o Senhor a falar, a ministrar, a trazer luz de revelação acerca da tua palavra, Senhor, e que cada um que está aqui nesse momento, cada um que estará assistindo em outro momento, Senhor, que possa estar sendo impactado pela sua palavra e pela sua verdade que liberta, Senhor. O que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, hoje a gente vai estar abordando esse tema aí que é o período chamado período de transição dos juízes até a monarquia, que é a instituição dos reis em Israel, ok? Então vamos seguir aí. E aí eu já quero trazer assim, antes da gente estar iniciando propriamente, né, o tema de hoje, eu quero estar trazendo assim uma revisão geral daquilo que nós vimos até hoje, né? Então, só para a gente poder ter essa ideia aí, nós iniciamos, né, esse momento da EBD falando sobre os primórdios, né? A denominada Era dos Primórdios vai de Gênesis capítulo 1 a capítulo 11, é a introdução da Bíblia como um todo. Apesar de sucinta, essa sessão cobre um período muito maior que todo o Antigo Testamento, a gente viu bastante a esse respeito. E esse período também é conhecido como tempo imemorial ou pré-história de Israel. Lembra que nós falamos sobre isso, né? Que não tem como você firmar um tempo específico do acontecimento das coisas, né? Então é chamado essa questão da pré-história e tempo imemorial no sentido de ele não ser cronologicamente fiel, né? De você não ter uma data de início e de fim. Então, tudo aquilo que ocorreu de Gênesis 1 a Gênesis 11 é um tempo muito maior, cronologicamente falando, do que todo o Antigo Testamento, né? Então, a gente falou bastante sobre isso. No segundo momento, a gente falou aí sobre a questão dos patriarcas. A gente falou sobre os patriarcas, né? Os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão migrou do Vale do Rio Tigre e Eufrates para a Palestina e Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito, no final da Era Patriarcal. O período patriarcal está relatado em Gênesis 12 a 50. Né? Então a gente viu aí a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a importância que José teve, né? Até o povo se manter no Egito com muito respeito, né? Diante daquilo que os faraós reconheceram da importância de José. Então foi um período muito rico, onde o Senhor foi tratando com uma nação, mas através da instituição de alguns líderes, que são chamados patriarcas, né?
de acordo com a direção que o Senhor ia dando a cada um desses homens. Então a nação, os hebreus, eles foram crescendo, foram ganhando mais volume, foram ganhando mais entendimento, né, acerca daquilo que Deus estava fazendo. Então cada um desses líderes, eles tiveram uma importância fundamental para a instituição de Israel. E depois nós vimos a questão da nação santa, sob a liderança de Moisés. Esse povo foi resgatado do cativeiro, transformou-se em uma nação independente e se preparou para conquistar e ocupar a terra de Canaã. Então a gente viu aquela questão, né, dos 40 anos que Moisés ficou ali no palácio, ali junto ao faraó, no Egito. Depois dos 40 anos que ele ficou no deserto, ele ficou conhecendo o território, ficou conhecendo esse lugar onde depois ele iria conduzir a todos, né? Então ele ficou de forma solitária no deserto, depois ele foi líder de mais de 1 milhão de pessoas para aquele local onde ele ficou, né? Então a importância que Moisés teve e essa expectativa de chegar, de entrar e de tomar posse da nação santa, né? Então a gente viu também isso aí. Depois a gente falou sobre a questão do anseio por Canaã. Então, assim, uma promessa foi dada a Abraão, várias coisas foram acontecendo. Depois eles saíram dessa questão do cativeiro nessa perspectiva do cumprimento da promessa. Então, as experiências vividas por Israel e as instituições que lhe foram entregues, enquanto o povo estava acampado nas planícies de Moabe, tornaram possíveis que a nação santa de Deus possuísse a terra prometida. Então, tudo aquilo que foi experienciado, né, ao longo dessa caminhada até chegar a Canaã, até chegar à terra prometida, foi acrescentando ao povo autoridade, foi acrescentando ao povo intimidade com o Senhor, foi acrescentando ao povo acreditar de que a promessa era possível de ser vivida. Ok? Então a gente viu bastante sobre isso aí. A posse da terra prometida, e aí de forma muito especial a questão de Josué, né? Como isso foi importante, Josué está à frente nesse momento aí. Após esse longo período, a iniquidade dos cananeus aumentou ainda mais, de maneira que o tempo de julgamento se tornou oportuno. E nessa época Israel entrou em Canaã para ocupar a terra, Então, assim, esse foi um momento onde a gente viu aquela questão, né? Tinha não apenas uma barreira física, né, a cidade fortificada de Jericó, mas também tinha uma barreira cultural, uma barreira espiritual, né? Então a gente falou bastante sobre isso aí. E depois a gente falou numa aula maravilhosa aí do pastor Paulo sobre a liderança dos juízes, né? Então, assim, esses libertadores eram personagens locais e não nacionais, os quais livraram sua tribo em particular ou setor geográfico da mão do inimigo. Os juízes exerciam autoridade sobre orientação divina, tanto em questões militares como em civis, tomando decisões legais quando chamados para fazê-lo. Então, assim, a gente teve uma vasta aula falando sobre a questão dos juízes, da importância dos juízes, da questão cíclica, né? Então, Israel ele se mantinha fiel ao Senhor e vivia as bênçãos de acordo com essa fidelidade, e logo depois decaía, se afastava, buscava idolatria, se afastava do centro da vontade do Senhor. Aí tinha que vir novamente o arrependimento, o novo juiz era levantado para estar guiando o povo. Então, esse ciclo, né, de proximidade de Deus, afastamento de Deus, arrependimento, né, e retorno ao centro da vontade do Senhor. Então, o período de juízes foi muito marcado nesse sentido, né, de uma queda e de uma retomada de um posicionamento por parte do povo. E como isso trouxe uma série de consequências para Israel. Então, o que nós estaremos vendo hoje, nesse período de transição, é exatamente isso, né? Qual era o cenário histórico da transição do juiz até a instituição da monarquia em Israel? Então, esse é o nosso objetivo de hoje,
né, poder ver essa transição em que os juízes estavam atuando junto ao povo de Israel até a questão da monarquia, né? Então a gente tem essa questão que já foi falado de Samuel ele ser o último juiz. Então ele faz essa transição aí para o início da monarquia junto de Israel, ok? E aí eu acho interessante nesse momento aí de transição, né, até chegar à questão dos reis, eu fiz uma pesquisa histórica, aí eu tomei como base o Joséfo, né, que faz toda uma questão da história dos hebreus, né, é muito interessante isso. Então eu busquei essa questão histórica como pano de fundo, como cenário para a gente poder entrar nessa transição, ok? E aí eu destaquei assim três situações que aconteceram nessa época dos juízes, né, para que a gente possa entender essa transição e como ela foi feita, ok? Então diz aí, ó, Jusarte, rei dos assírios, aí está em destaque aí os assírios, fez-lhes guerra e matou vários deles em diversos combates. Atacou algumas das suas cidades, recebeu as outras sob condições e impôs a todas grandes tributos. Assim, durante 8 anos, eles se encontraram oprimidos por toda espécie de males. Então, assim, uma dessas quedas, né, que Israel teve foi para os assírios. Então, esse povo externo ele veio e submeteu Israel a grandes males, a grandes vergonhas. Essa questão da instituição do tributo era algo que era muito marcante, né, quando uma nação se sobrepunha, né, à outra. Então, quando os assírios eles dominaram Israel, eles colocaram pesados tributos em Israel, então sofreu toda uma consequência por conta disso, ok? No outro momento, Eglon, rei dos Moabitas, declarou-lhes guerra contra Israel, venceu-os em diversos combates e tornou o povo tributário. Estabeleceu em Jericó a sede de seu governo e oprimiu-os com toda espécie de males. Eles passaram assim 18 anos. E aí, assim, gente, o que eu quero destacar dessa invasão moabita, dessa opressão moabita? Primeiro, que mais uma vez Israel sofreu ali com essa questão do pagamento dos tributos, né, de ser escravizado nas suas finanças, aquilo que produzia tinha que dar boa parte da sua produção para os moabitas, mas também eles colocaram o centro do seu governo nessa época em Jericó. Ou seja, Israel não estava perdendo apenas essa questão, né, da sua prosperidade através dos grandes tributos, a sua liberdade, né, ali de estar indo e vindo, de ser um povo independente, então estava sob o jugo aí dos moabitas, mas também eles invadiram a terra, né, a terra da promessa, Jericó, para colocar ali o centro do seu reino. Ou seja, é um domínio também territorial. E quando ocorre um domínio territorial, ocorre também um domínio da cultura daquele reino que invade aquele território, ok? Então, assim, uma das coisas que eles precisam muito entender ao longo da história de Israel e como eles sofreram com isso, foi essa influência da cultura externa. Ok? A gente viu isso aí no livro dos Juízes durante muitos momentos. Então, quando Israel ele permitia que a cultura externa passasse a fazer parte do seu dia a dia, passasse a fazer parte do seu cotidiano, isso já era uma armadilha de forma muito sutil para que ele viesse a se afastar do Senhor. Isso a gente pode, né, aplicar e pensar também nos nossos dias. Né? Uma questão é você buscar estratégias de evangelismo, por exemplo, você buscar estratégias para você estar influenciando a cultura através do evangelho. E outra coisa é você ir abrindo mão do evangelho de forma muito sutil e introjetar valores que são valores fora do evangelho para então ser aceito, para então poder estar junto, para então poder estar próximo. Amém? Então, assim,
E isso é muito sutil, sabe, gente? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, ok? Para a gente não abrir muito a guarda ao ponto de valores que são inegociáveis se tornarem negociáveis. Tá? Então, quando os moabitas eles colocaram ali a sede do seu reino em Jericó, não era apenas por uma questão territorial, mas era também para a institucionalização da sua cultura no meio do povo. Tá? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, né, nesse cenário histórico de transição é com relação à influência agora dos cananeus. Assim, depois dos moabitas, foram vencidos e dominados por Jabim, rei dos cananeus. Cícera, general do exército, desfrutava de grande favor diante dele, porque venceram os israelitas em vários combates. E o rei devia a esse homem o fato de tê-los como tributários. Então Cícera ele teve uma influência, né, enquanto general do exército cananeu muito grande. Então o rei ele tinha uma gratidão por conta das vitórias constantes que Cícera teve com relação a Israel. E ele foi o grande responsável por coordenar toda essa questão tributária de Israel com relação aos cananeus. Então, mais uma vez, essa questão dessa expoliação dos bens, né? Daquilo que era produzido, daquilo que como se Deus estivesse abençoando e essas bênçãos eram roubadas em cima desses tributos que as nações inimigas faziam com relação a Israel. Tá dando para entender? Então aí havia um roubo em virtude da desobediência, havia um roubo em virtude da infidelidade, havia um roubo em virtude da idolatria. Então assim, isso era o cenário de pano de fundo aí da época dos juízes. Ok? E aí, junto disso, né, desse momento de transição, os sacerdotes eles tinham uma influência fundamental, né, antes dessa questão aí da monarquia, mesmo depois, mas nesse período aqui eles tinham uma importância fundamental, porque eles eram vistos como aqueles que eram os intercessores diante de Deus. Então eles levavam as petições do povo a Deus, eles ouviam a direção de Deus e passavam para o povo. E aí, assim, nesse momento, quando a gente vai falar acerca de Eli como sacerdote e juiz, isso está descrito em 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4. Ok? Então, esses fatos relatados em 1 Samuel 4 acompanham essa realidade de Eli como sacerdote e como juiz. Então, esse é o período de liderança de Eli e podemos resumi-lo da seguinte maneira. Então, aqui agora a gente viu esse momento histórico, desse cenário de fundo, dessa questão com relação aos outros povos, e agora a gente vai olhar para dentro de Israel com relação a como Israel estava lidando com a questão da sua própria religiosidade, com a sua própria questão de comunhão com Deus, independente dessas influências externas. Agora a gente vai buscar um cenário interno de como Israel estava vivendo. Então, essa questão de olhar para Eli enquanto o seu sacerdócio e o seu lugar de juiz é fundamental para isso, ok? E aí, nesse período de Eli, nesse período final aí do sacerdócio de Eli, é que ocorre o nascimento de Samuel. Está descrito em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até Samuel 2, versículo 11. E eu quero destacar esses versículos aí, vou pedir para você me acompanhar. Ó. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Eu já estou entendendo que você está com o seu caderno, com a sua caneta e com a sua Bíblia, ok? E anotando, enfim, né, aquilo que está para além daquilo que está na apresentação, daquilo que vai surgindo, que a gente vai comentando, ok? Então, abriu aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, fala assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, esse foi o voto de Ana, mãe de Samuel, né? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Então aqui, antes do nascimento de Samuel, ele já foi consagrado a Deus pela sua mãe Ana, em virtude dela ser uma mulher estéril. Então ela falou assim: Senhor, se o Senhor me permitir, né, de eu ter um filho, eu vou pegar esse filho e vou devolver ao Senhor. Vou consagrar ao Senhor, e ele será um nazireu. Né? Na cabeça dele não passará navalha, né? Ele não beberá vinho. Então tinha toda uma questão daquilo que os nazireus eles tinham que seguir. E então era uma consagração plena ao Senhor. Então ela colocou o seu filho, né, e o Senhor fazendo esse milagre sobre a vida dela entregar então esse filho como uma oferta ao Senhor. Ok? Então eu quero destacar que antes de Samuel nascer, ele já foi consagrado ao Senhor. O versículo 24 do capítulo 1. Achou aí? Tamo junto? Diz assim: havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Então, assim, nesse período aqui, em geral, as crianças eram amamentadas até 3, 4, 5 anos. Né? Então, nesse período aqui, quando Samuel ele foi então desmamado, né? Aí sim que ele foi conduzido pela sua mãe, por Ana, para ser entregue lá ao sacerdote, que na época era o sacerdote. Eu percebi que quando eu falei aqui essa questão de amamentação de 3, 4, 5 anos, algumas mulheres ficaram até arrepiadas, né? Porque hoje a gente já fala de uma amamentação exclusiva de 6 meses. Parece que é uma coisa assim tão terrível. Imagine aí 3, 4, 5 anos. Né? Mas enfim, isso aqui é só para a gente poder ter essa noção daquilo que foi feito aí com a vida de Samuel, ok? E o outro versículo que eu gostaria de destacar é o capítulo 2, versículo 11. Estamos juntos aí, amém? Diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então aqui eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, diz aqui no versículo 24 de 1 Samuel capítulo 1, que então Ana levou o seu filho à casa do Senhor que estava em Siló. Guarda isso aí, ok? Estava em Siló. Então ela levou Samuel até Siló. E Samuel havia nascido em Ramá, como nós vimos aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Ok? Então guarda essas 2 informações. O sacerdote, o centro da casa do Senhor estava em Siló, e Samuel nasceu em Ramá. Ok? Guarda essa informação aí. O serviço do tabernáculo também está descrito aí, né? Em 1 Samuel capítulo 2, de 12 a 26, eu quero destacar aí os versículos 18 e 19. Vamos lá junto? 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19. Olha como é que Samuel já estava se envolvendo no serviço no tabernáculo, né? Então diz assim o versículo 18: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 19: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de 1 ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Amado, isso aqui eu acho lindo. Ana, ela fez um voto ao Senhor, ok? Ela era estéril. Se ela engravidasse, ela entregaria o seu filho plenamente como nazireu para estar servindo ao Senhor. Então ela cumpriu essa promessa quando ela engravidou de Samuel. Então entregou lá na casa do Senhor, lá em Siló, ok? Só que Ana, ela não apenas entregou o seu filho ao Senhor, como ela acompanhou o seu chamado, incentivou o seu chamado e levava a cada ano uma túnica sacerdotal para o seu filho. Ok? Então imagina a cena. Samuel crescendo, a túnica encurtando um pouco aqui para ele, já ficando também pequeno aqui, ao longo de 1 ano ele crescendo, mas daqui a pouco a sua mãe chegava lá e cobria o seu ministério. Ok?
Fala assim, não, Samuel, não vai ficar nada curto, não vai ficar nada desajustado, não vai ficar nada fora de moda. Eu vou continuar te seguindo, eu vou continuar cobrindo o seu ministério, eu vou continuar te apoiando. E aí vai um recado para os pais, meu amado. É fundamental que o seu filho se sinta apoiado constantemente por você, ok? Que o seu filho se sinta constantemente coberto ali pelas suas orações, pela sua intercessão, sabe aquilo que, né, as Déboras fazem, está orando pelos filhos, ok? Isso é fundamental. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, quando é ainda um bebê, o filho é apresentado na igreja. Amém? Aí o pastor Carlos vai lá, pega a criança, né? O pastor Paulo também já fez isso com o seu próprio filho, né? Que foi uma coisa muito linda ali com Joaquim. Então, assim, você consagra a criança, ok? Consagra ao Senhor. Mas à medida que ela vai crescendo, se você esquece desse dia da consagração, você pode trazer o seu filho para uma nova realidade e falar assim, não, meu filho, olha só, é importante que você faça isso ou aquilo, não, você está se envolvendo muito na igreja, olha só, você está indo todos os dias, você é aquele que vai no evangelismo, você é aquele que vai na consagração, você é aquele que está em todas as lives, você é aquele, sabe? E aí esse filho ele acaba se sentindo muito cobrado, sabe por quê? Porque esse pai e essa mãe esqueceu da consagração que fez quando esse filho era ainda um bebê, ok? Então, Anas, né? Continue cobrindo a vida dos seus filhos e jamais tente tirá-los da comunhão com Deus, daquilo que eles estão exercendo enquanto ministério, ok? Isso é fundamental. E Ana, ela entendia isso. E ano após ano, ela levava uma nova túnica sacerdotal para dizer, meu filho, eu não apenas te consagrei, mas eu continuo apoiando o seu ministério. Ok? Então isso é muito lindo e Samuel crescia servindo assim no tabernáculo. Eli, ele sofreu aí duas advertências por conta de como ele estava exercendo o sacerdócio de forma tão ineficiente. Né? Isso está descrito aí nos capítulos 2, 27 a 3, 21. Eu quero destacar esses versículos aí de capítulo 3, 12 e 14. Vamos lá comigo então, para a gente poder entender um pouquinho daquilo que Eli estava vivendo nesse tempo aí. Capítulo 3, dos versículos 12 a 14, diz assim: Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de manjares. Então aqui diz que o Senhor já havia alertado a Eli com relação à trajetória dos seus filhos, mas ele não se posicionou com relação a isso. Observa aqui a contradição de Ana e de Eli. Né? Ana apoiava ali constantemente o ministério do seu filho, cobria o ministério do seu filho, participava dele, né? Eu fico imaginando Ana ao longo de um ano pensando assim, e agora que também que Samuel já vai estar, eu vou logo fazer essa túnica aqui e fazer da melhor maneira para cobrir a vida do seu filho. Ela tinha esse posicionamento. Eli, por outro lado, não cobriu a vida dos filhos. Ok? Ele deixou a coisa acontecendo e acontecendo, ele via as coisas terríveis que os filhos estavam fazendo, mas ele não se posicionou. E o Senhor o avisou com relação a isso, que isso iria pesar contra a vida dele, contra o seu sacerdócio, inclusive contra a sua própria família. Ok? Mas ele não se posicionou. E nesse intervalo é que Samuel está crescendo, ok? Com o apoio da família, com intimidade com Deus e vendo os erros do sacerdote ao qual ele servia, tá? E por último aí o julgamento de Eli, está descrito no capítulo 4, de 1 a 21. Eu quero destacar dois versículos.
o 15 e o 18, ok? Então vamos lá comigo. 1 Samuel capítulo 4, versículo 15, diz assim: Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver, ok? Então, era um sacerdote que estava cego. Versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, assim, Eli julgou Israel durante 40 anos, gente. E não dá para você observar de que foram 40 anos ruins, né? Ou não bem-sucedidos. Ele teve um período onde ele foi um excelente juiz para Israel, mas o seu final foi esse aqui, ok? E aí isso deve gerar temor no nosso coração, né? Porque mais importante do que o início é como nós iremos terminar o nosso ministério. Então, assim, isso deve gerar muito temor no nosso coração, né? De repente, você pode ter tido uma trajetória maravilhosa, né? Ter aí 20, 30 anos de evangelho, algo muito tremendo, se construiu toda uma história. Mas como está sendo o seu final? Ok? Como está sendo esses dias diante daquilo que você já exerceu? Será que você, né, isso para minha própria vida também, ok? Será que você foi perdendo a visão, foi se tornando cego? Será que você foi se tornando um obeso espiritual? Ou seja, você não deixou de se movimentar em Deus, você deixou de buscar a Deus, você deixou de ir a lugares para buscar a Deus que você não vai mais. Então você foi se tornando um obeso espiritual nesse sentido, ok? De não ficar se deslocando, não ficar mais buscando Deus, não ir mais atrás daquilo que era o propósito de Deus, você foi se acomodando, né, na sua cadeira de balanço, né, e deixando com que as coisas fossem acontecendo com o fluxo, né, natural e não sobrenatural, ok? Então, assim, isso foi acontecendo no final da vida de Eli, ok? Ele não cuidou da sua casa, ele não cuidou da sua vida espiritual e acabou numa cadeira de balanço e cego espiritualmente, ok? Então, isso deve gerar temor no nosso coração. Por isso que, quando a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é exatamente isso, sabe, gente? Quando nós perdemos o temor ao Senhor, nós perdemos essa sabedoria de lidar com todas as coisas que estão à nossa volta. Que isso jamais aconteça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro que o temor do Senhor permanecerá no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Para que a sabedoria do Senhor esteja permanentemente sobre a nossa vida, para que possamos lidar com a nossa casa, com o nosso ministério, com aquilo que Deus colocar sobre as nossas mãos. Amém, gente? Há um peso de temor do Senhor sobre a nossa vida nesse sentido. Amém? Vamos orar aqui. Senhor, eu oro nessa hora, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, oro nessa hora. Em nome de Jesus. Para que jamais se aparte do nosso coração o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, o temor ao Senhor. E se estamos, Senhor, nos desviando de alguma forma, né, aqueles que estão me ouvindo nessa hora, coloca a minha vida diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Se há algum tipo de deslocamento do centro da sua vontade, que venhamos a nos alinhar nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque a cada dia que o temor do Senhor vem aumentando o nosso coração, nós podemos nos posicionar para recebermos ainda mais revelações e sabedoria que vem da parte do Senhor. Mantenha, Espírito Santo, o nosso coração no centro da vontade de Deus, para que possamos viver aquilo que é bom, perfeito
e agradável da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, vem um peso diferencial de glória sobre a nossa vida nesse tempo aí. E esse temor que foi gerado. Sabe, amados? E assim, e é isso, sabe? A gente poder tocar nas verdades do Senhor através do ensino. Isso é poderoso demais. Sabe? Quando a Bíblia diz que a letra mata, é quando você permite que o conhecimento se distancie da unção. Né? Eu já citei isso aqui de um livro que eu li agora recentemente, curto. Luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Não dá para a gente separar as coisas, sabe? Ter entendimento, ter conhecimento, ter luz sobre o conhecimento, sem o fogo do Espírito Santo estar queimando no nosso coração. Porque é isso que faz com que a letra venha matar, sabe? A nossa vida espiritual. E também não dá para a gente ser, né? Só ter aquele fogo no coração e não ter o conhecimento, não buscar o conhecimento. Senão a gente cresce de forma desproporcional, sabe? Então, para se ter esse equilíbrio de um avivamento, de um crescimento, das promessas que o Senhor está lançando sobre a nossa vida, é fundamental ter luz na mente e fogo no coração. Amém? Isso é muito importante para esse tempo. A palavra, mas por isso que é importante nós não esquecermos das palavras que foram ministradas. A palavra do retiro desse ano, né, foi que o fogo queimaria e arderia constantemente no altar. Amém? Então que esse fogo ele queime constantemente no nosso coração, no altar da nossa vida para esse tempo, para que a gente não fique cego espiritualmente, para que a gente não deixe de se deslocar espiritualmente para onde o Senhor quer nos conduzir. E para que a gente possa fazer com que a nossa descendência seja abençoada. Amém, amados? Que Deus nos abençoe nesse tempo. E em virtude disso, foi que surgiu de forma muito sutil essa apostasia religiosa. A apostasia é exatamente isso, essa frieza espiritual, o distanciamento daquilo que são os propósitos de Deus, né? Você apostatar da fé, você abrir mão da sua fé, às vezes até mesmo pelos seus questionamentos pessoais, ok? Então a religião de Israel havia alcançado o seu nível mais baixo quando Eli estava no comando. Ele fracassou em ensinar seus filhos a reverenciar a Deus, da maneira como Moisés havia claramente instituído aos israelitas. Isso está descrito em Deuteronômio dos capítulos 4 ao 6, mas eu quero destacar com vocês 2 capítulos. Vai lá comigo, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 5, e o que você marcasse isso na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Diz assim, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, ele esqueceu isso, de passar isso para os filhos, e os seus filhos também esqueceram isso, para honrar o pai, para honrar a mãe, porque quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, os seus dias se prolongam. Amados, por que nós estamos perdendo tantos jovens? Sabe, os pais estão enterrando os filhos. Isso não é um propósito natural, isso não é uma regra natural de existência. A regra natural da existência é os filhos enterrarem os seus pais, isso é natural, ok?
Só que o que está acontecendo nos nossos dias é que os pais estão enterrando os seus filhos. Por quê? Porque os filhos não estão honrando os seus pais. E porque os filhos não estão honrando os seus pais, os seus dias não estão se prolongando. Amém? Então, os filhos de Eli morreram antes de Eli. Isso é muito sério. Os filhos de Eli morreram antes dele. Por quê? Porque não honraram o seu pai. Oh, em nome de Jesus, trazendo isso para uma realidade espiritual também, amados. É fundamental nós honrarmos a vida dos nossos líderes, para que a geração que está abaixo não venha morrer. Sabe, nós estamos vendo aí jovens crescendo, jovens pregando, jovens se desenvolvendo de forma tão tremenda, tão poderosa. Mas eu vi de um deles, nesses dias aí, foi até no Descende, algo que fez meu coração tremer muito. Um jovem pregador falando o seguinte: não, e nós agradecemos aquilo que as gerações passadas fizeram, mas agora é com a gente. Agora somos nós. Muito obrigado, mas agora somos nós. Que isso? Não existe isso. Nós estamos vivendo num momento intergeracional. Gente, está vendo aqui uma palavra também de um outro retiro que nós vivenciamos aqui do ano passado, a questão do vinho novo, né, do vinho novo. Isso foi tão tremendo, até a filha do pastor Gerson pregou sobre isso, essa questão da interação geracional. Nós fizemos um ato profético em cima disso. Gente, por isso que é fundamental nós não nos esquecermos daquilo que Deus faz, sabe? Daquilo que Deus faz. E ela falou ali, é fundamental que o vinho novo aceite a influência do vinho velho, da experiência, sabe? E isso é fundamental. Nós não devemos ter vergonha de sermos um vinho velho para estarmos junto com o vinho novo. Isso é fundamental. Essa geração que esse momento que é intergeracional, onde as gerações elas se unem, elas caminham juntas. A experiência e o vigor caminham juntos, sabe? Isso é tão tremendo, amados. Então, assim, Eli perdeu isso. E nós não podemos perder isso. Ok? Os filhos não podem perder a honra aos pais, para que não venham morrer durante o seu ministério, durante a sua trajetória ministerial. Então, isso foi perdido. E no versículo 19, do capítulo... Não, versículo 19, não vou parar aqui no 16, ok? Então fala sobre isso, dessa importância de honrarmos aos pais. O 19 é do capítulo 6, 19 fala assim: lança todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. O versículo 18, vamos a partir do 18. Ok? 6,18 fala assim: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, o qual o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos teus pais. Versículo 19: lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Eles não fizeram isso, eles na verdade se envolveram com a cultura dos outros reinos. Eles não abandonaram, não deixaram de lado a cultura dos outros povos. Olha o que está escrito aí: os filhos de Eli, Ofni e Finés, declararam isso, não se importavam com o Senhor. Isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eles não se importavam com o Senhor. Ofni e Finés profanaram o santuário com atos imorais e vulgares, comuns na religião dos cananeus. É isso. Eles não lançaram fora, como nós lemos aqui do Deuteronômio capítulo 6, versículo 19, eles não lançaram fora a cultura, não lançaram fora os ídolos, não lançaram fora a influência do povo cananeu. Muito pelo contrário, eles trouxeram isso para dentro de Israel, amados. Então essa apostasia religiosa fez com que Israel sofresse grandes consequências. Ok? Então esse é todo um cenário onde Samuel ele se levanta, onde Samuel é proclamado para então assumir e dar um basta nessas coisas. Amém?
E aí, sobre Israel, então, veio um julgamento iminente. A derrota de Israel para os filisteus foi devastadora, perdendo inclusive a Arca da Aliança. Está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 4, de 10 a 11. Esse distanciamento de Deus fez com que eles perdessem, inclusive, a Arca da Aliança. Quando trouxeram a arca de volta, essa permaneceu em uma residência particular. Não há mais menção de nenhum na Bíblia sobre Siló ou ao tabernáculo. Depois disso, os profetas passaram a oficiar seus rituais em Nob. Amados, essa questão da apostasia, desse julgamento que veio sobre Israel, a ponto da própria arca ser retirada deles, foi uma coisa tão terrível que, na verdade, a cidade que respirava isso, a cidade que vivia isso, a cidade de Siló, ela foi esquecida. A casa do Senhor foi tirada dessa cidade e outras cidades passaram a ter uma importância para Israel. Ok? Então, a apostasia, ela influencia, inclusive, a vida da cidade. A vida da cidade. É quando grandes avivamentos acontecem numa cidade, numa localidade, mas, de repente, quando há um distanciamento de Deus, aquela cidade ela é esquecida. Siló foi esquecida. Siló nunca mais foi citada na Bíblia em virtude de um não posicionamento dos seus sacerdotes. Está dando para entender? Um sacerdote ele pode abençoar uma cidade quando ele se posiciona na centralidade da vontade de Deus. Ou ele pode amaldiçoar uma cidade quando ele não se posiciona em Deus. Isso é muito sério. Deve gerar ainda mais temor no nosso coração. Amém? Vamos seguir mais um pouco aqui. E aí, amados, isso é fundamental. Agora a gente vai ver como Samuel foi levantado em cima desse contexto, ok? Então, Samuel como profeta, como sacerdote, como juiz. Samuel, na transição de Israel, como profeta, deixou o legado das escolas. A gente vai estar vendo isso aqui, tá? Como juiz, restaurou o ofício santo. E como sacerdote, foi obediente a ungir os dois reis. Ok? Então, a gente vai estar vendo agora essa questão de Samuel como profeta, sacerdote e juiz em cima desse pano de fundo aí. Então, a arca retorna a Israel, está descrito em 1 Samuel capítulo 5, né? E fala sobre isso. Fala sobre um avivamento e vitória acerca daquilo como foi importante a influência de Samuel. Vamos aí só no capítulo 7, versículos de 12 a 13. Diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 7, de 12 a 13, ok? Diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Gente, isso é lindo demais. Nessa transição, quando Samuel se posicionou diante do chamado dele, Deus foi o honrando. E durante toda a vida de Samuel, os filisteus não voltaram mais ali. Então, Israel começou a viver debaixo de uma paz, de uma nova unção nesse sentido. E ele ergueu memoriais, ok? E então, um dos memoriais que foi erguido aí, que está descrito no versículo 12, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, entendendo que Ebenezer é pedra de ajuda, ok? Então, em cima dessa pedra que ele colocou, que chamou Ebenezer, que chamou ele pedra de ajuda, ele fez então uma declaração e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, ok? Então, Ebenezer significa pedra de ajuda. Ebenezer não significa até que nos ajudou o Senhor. É só a nível de esclarecimento. Eu lembro até que uma vez o pastor Paulo, ele pregando,
ele citou isso aqui também, ok? Então, assim, ele levantou memorial, ok? Diante do povo, né? E declarou ali, até aqui o Senhor nos ajudou. Até que ele nos ajudou, foi o Senhor que fez, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está permitindo esse crescimento, esse avanço, é o Senhor. Então Samuel sempre dava ao Senhor toda a glória daquilo que Israel vivia, ok? O resumo do ministério de Samuel está descrito aí de 7:15 a 8:3, e eu quero destacar aí o 15 e o 17. 1 Samuel capítulo 7, 15 a 17 fala assim: julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano fazia uma volta, passando por, presta atenção nisso, de ano em ano Samuel passava por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, ok? Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então ele passava por Betel, Gilgal, Mispa e voltava para Ramá, ok? Vou falar disso depois. Então vamos lá. E logo depois, daí, também o povo pedindo um rei. Está descrito aí no capítulo 8, de 4 a 22. Eu quero destacar de 3 a 6. Então, 1 Samuel 8, de 3 a 6, diz assim. E aí, falando acerca de Samuel, né? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Aqui, Samuel também não cuidou como deveria da sua casa. Ok? Então, aqui está descrito um pouco de como foi a questão dos seus filhos. E aí o povo pediu, então, um rei. A gente está nessa transição. E eu quero destacar aqui o seguinte, gente. Quando Samuel se apresentou diante de Deus, e aí Deus, né, falou essa questão aí, né, não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim e tal. E aí quando Samuel ele se aproxima do povo e fala assim: vocês estão pedindo um rei, ok? Mas só que um rei, ele pode tributar vocês, ele pode ser um rei que venha ser muito pesado a mão sobre vocês. Então ele falou: não, mas eu quero assim mesmo. Por que eles falaram assim, nós queremos assim mesmo? Porque, na verdade, eles já haviam vivido isso com esses povos que invadiram a terra de Israel. Ok? Eles viram isso com os moabitas, viveram isso com os cananeus, viveram isso com os filisteus. Então, assim, o que eles pensaram aqui, por isso que é importante a gente ter histórico também, ok? Para não pensar assim: o povo foi inconsequente, pediu sem pensar. Não, eles já haviam passado por isso. Só que no coração deles era o seguinte: mas nós preferimos passar isso com um rei que seja nosso. Então nós queremos um rei. Eles olharam de forma natural para o pedido, mas olharam de forma natural, consciente, por aquilo que eles haviam vivido. Ok? Isso não tira deles essa independência de Deus. Né? Por isso que Deus falou isso para Samuel: eles não se levantaram contra vocês, mas estão se levantando contra mim. Eles não estão me reconhecendo enquanto rei. Mas o pedido deles, de forma natural, era lícito em virtude daquilo que eles haviam vivido. Ok? A questão deles é que eles perderam o foco do rei dos reis. Mas eles tinham um foco naquilo que eles estavam vendo de forma natural. Por isso que eles pediram um rei. Ok? Então isso é só para a gente poder lançar luz aí sobre isso, né? Então Saul é ungido como rei, está descrito aí no capítulo 9, 1 até 10, 16. Tem a aclamação pública, né? E a vitória de Saul nesse sentido. E por último, a coroação de Saul
e a promessa de Samuel sobre a vida de Saul. Então a gente vê aí nessa transição como foi importante ali o papel de Samuel, ok? Eu teria muitas coisas para falar a esse respeito aí, mas aí eu já deixo as referências bíblicas, os destaques que eu fiz, que geralmente eu comento, né, aqui, então eu deixo aí para vocês. E eu quero só finalizar com essa questão aqui, tá? Uma liderança eficiente. Samuel, ele teve uma liderança eficiente, tá? Samuel estabeleceu um circuito de cidades através de toda a terra de Israel para realizar as suas tarefas sacerdotais e desenvolver um ministério de ensino eficiente. Os lugares mencionados no relato bíblico são Mispa, Ramá, Gilgal, Belém, Betel e Berseba. Então, assim, a liderança eficiente de Samuel está muito vinculado àquilo que ele deixou como legado, que foi o legado do ensino. Ele fundou várias escolas de profetas, ok? E essas escolas de profetas, elas foram fundamentais para ser o alicerce diante de tudo aquilo que Israel iria viver logo após, ok? Então, assim, até como fala lá em Efésios, né, a respeito disso, de que os profetas e os apóstolos, eles dão base, eles dão o alicerce, né, para fundamentação, para que o edifício seja erguido. Okay? Então, nesse momento aqui, Samuel ele dá uma base para Israel, que são as escolas de profetas. Ok? E assim, né, depois se você tiver essa curiosidade da influência que Ramá teve nesse sentido, né, Ramá permaneceu na história, diferente de Siló com Eli. Ok? Ramá permaneceu na história. Belém, onde Jesus nasceu, permaneceu na história. Betel permaneceu na história. Está dando para entender? Então, assim, um sacerdote que abençoou através da formação das escolas dos profetas, e essas cidades, elas continuaram tendo essa importância. E a título de curiosidade, né, eu vou pedir para você abrir isso aí, a gente vai estar já finalizando aqui, né, por conta do nosso horário. Então, 2 Reis, capítulo 2, abre comigo aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Estamos juntos aí, amém? Diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, olha aí, uma das cidades, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Ok? Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Então aqui aparece Gilgal e aparece Betel, ok? Isso muitos anos depois. Então eu estou trazendo isso a título de curiosidade. Como é importante a formação, como é importante o estudo como base das promessas do Senhor, e Samuel entendeu isso. Então, assim, um dos maiores legados em que Samuel deixou, e isso se perpetuou, né? Isso se estabeleceu, isso continuou, foi essa escola dos profetas pelas cidades por onde ele passou. Ok? A gente aqui, acabei passando um pouquinho do tempo, né? Te peço perdão por conta disso, né? E a gente vai estar vendo aí, então, nos próximos encontros, essa questão agora da monarquia de Israel aí, através de Saul e através de Davi inicialmente, ok? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse encontro, que esse venha ser
um domingo, Senhor, abençoado na sua presença, que o Senhor Espírito Santo continue falando e ministrando ao nosso coração aquilo que está no seu coração. Senhor, nós queremos nos alinhar ao seu querer e à sua vontade nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesse dia 31, Senhor. Nós estamos também comemorando o dia de Pentecostes. Que venha o teu Espírito de forma poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a nossa igreja local. Que o aniversário de hoje à noite, Senhor, também venha simbolizar o final de um ciclo e o início de um novo ciclo, Senhor, em nome de Jesus. O final de um ciclo, o início de um novo ciclo, os aniversários, Senhor, tem esse poder, Senhor, de fechar ciclos e iniciar ciclos. Assim como Ana, Senhor, levava para Samuel a cada ano uma nova veste, uma nova estola sacerdotal, que assim seja sobre a nossa igreja local nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha sobre nós nesse tempo uma nova estola sacerdotal, uma nova veste, Senhor, um renovo poderoso da parte do Senhor, um renovo para vivermos coisas novas da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos dessa hora novas vestes de louvores, aleluias, em nome do Senhor Jesus, vestes de adoração, de intercessão, de oração, um novo vigor nos ministérios, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, um novo vigor sobre a nossa liderança. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos visto isso, uma unção nova, uma unção fresca, Senhor, sobre a vida do nosso pastor, que esse venha ser um tempo onde o pastor Carlos venha avançar ainda mais e crescer juntamente com o Rosa, que tudo aquilo que eles tocarem, que eles venham ser bem sucedidos em nome do Senhor Jesus, que o corpo de oficiais receba nesse tempo de aniversário da igreja uma nova unção, Senhor, em nome de Jesus, que haja um estabelecimento de um corpo de oficiais, Senhor, debaixo de uma mesma visão, debaixo de uma mesma unção, um renovo de unção, um renovo na visão, em nome de Jesus, que os ministérios venham fluir nesse tempo de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o nosso retorno, Senhor, em nome de Jesus, seja algo poderoso, poderoso, poderoso nesse tempo. Oh, aleluias, 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 aleluias. Tem liberdade, Senhor. Tem liberdade, Espírito Santo, para estar agindo sobre a nossa vida nesse tempo. Que hoje à noite haja um derramar poderoso do Teu Espírito, Senhor, em tudo aquilo que for feito. Nós submetemos a agenda da programação, a agenda do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor flua, que o Senhor flua, que o Senhor flua, que o Senhor flua em nós, através de nós. Que haja uma expectativa, Senhor, que haja uma expectativa para Maricá, que haja uma expectativa para o Rio de Janeiro, que haja uma expectativa para o Brasil, que haja uma expectativa para as nações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja um liberar poderoso do Senhor nesse tempo. Oh, em nome de Jesus, o Senhor falou, Senhor. O Senhor falou para os seus discípulos permanecerem ali, em Jerusalém, Senhor. Mas depois de Jerusalém veio Judéia, depois da Judéia veio Samaria, veio os confins da terra. O Senhor está habilitando a sua igreja para os confins da terra nesse tempo. Para os confins da terra nesse tempo, e nós dizemos nesse tempo, sim para o Senhor, sim para o seu chamado, sim para a sua vontade, sim para o seu querer, sim para aquilo que o Senhor deseja liberar para esse tempo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda suas mãos nessa hora, meu amado. Em nome de Jesus, e libere essa oração comigo. Diga sim para o Senhor. Diga sim para o Espírito Santo.
Diga sim para que Ele te conduza aonde Ele deseja te levar nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de nós queremos marcar cidades, Senhor. Nós queremos marcar cidades. Em nome de Jesus. Assim como Samuel, Senhor, ele passava por cidades. Ele julgava em cidades. Ele liberava palavras em cidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse vai ser um tempo onde viemos a pisar em cidades. Aleluia. Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós cobrimos a vida da nossa liderança, Senhor. Em nome de Jesus. E nós liberamos, Senhor, a vida do nosso pastor, para que ele possa pisar em cidades, Senhor. Nós oramos nessa hora em nome do Senhor Jesus. Que os convites que chegarão para ele, Senhor, para ele poder pregar em cidades, Senhor, nós o abençoamos nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há um romper a partir da liderança, toda a igreja irá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um tempo novo estabelecendo, amado, sobre a nossa vida, sobre aí o nosso ministério, sobre aquilo que nós estamos tocando. Nós estamos percebendo isso, amém? Nós estamos percebendo isso. A unção nova que está fluindo em nosso meio, nós estamos percebendo isso. Que possamos viver essa realidade em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Se consagre durante todo esse dia. Amém? Levantando um altar de adoração na sua casa, orando. Ore pelo culto de hoje à noite. Para tudo aquilo que vai ser liberado, ministrado. Amém? Vai ser aí uma grande bênção. E continue seguindo as programações da igreja. As lives pastorais aí tem sido uma bênção, amados. Segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, sabe? Às vezes eu não estou ali presente, mas estou ouvindo junto com a esposa, né? Às vezes eu estou em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Trabalhando, mas eu estou ouvindo através dela, assim, tem sido uma bênção, amados. Tem sido uma bênção, as reuniões de oração, sabe? Tem sido uma bênção, como na hora do clamor, sabe? Pelos pedidos de oração, como isso tem fluído, assim. Isso tem sido uma grande bênção. Nós estamos movendo os céus em favor dessas vidas que estão fazendo os pedidos de oração. Na quinta-feira, com a Charlene trazendo assuntos tão pertinentes para esse tempo, né? Essa questão do luto, no meio dessa pandemia, como isso, eu tenho estudado a respeito do luto, sabe? Em outras situações que eu tenho estudado, assim, então como ela foi feliz em trazer essa realidade do luto para esse tempo. A questão, né, da live a respeito do corpo, né, com o presbítero Marcos, uma grande bênção também, então esteja participando das reuniões aí dos adolescentes, dos jovens, enfim, né, de toda a programação, amém? Deus te abençoe, um domingo maravilhoso e que a alegria do Senhor permaneça sendo a sua força, em nome de Jesus. Beijão!